180 minutos sem fazer gol, jogando contra a Volta Redonda e contra o Macaé. Pressiona, roda a bola na frente da área e o gol não sai. Você acha que eu estou falando de Fernando Diniz, do Fluminense de Diniz? Não, estou falando do Fluminense de Odair. Quase ninguém viu esse jogo, mas essa daqui é a análise pocket de Macaé 0, Fluminense 0, a última rodada da Taça Rio de 2020, o jogo que não passou na Globo, no Premiere, no Sport TV nem nada. A gente ainda tem várias incógnitas, eu falei bastante sobre esse assunto de não passar na TV e etc. na live que eu fiz mais cedo, vale a pena você ir lá assistir ainda a live. E bem, aqui eu vou tentar falar um pouco de futebol, por mais que eu não tenha visto o jogo, né? A gente só ouviu. Eu ouvi boa parte do jogo na Tupi, na Rádio Tupi, que estava lá no Elci Rezende. Eu tinha ouvido uma parte também na Rádio Globo, mas é fato que a gente não tem como ter noção exatamente de tudo, porque a gente só fica com os nossos olhos, né? O meu olho do jogo foi o olho do narrador e no comentarista da Tupi. Mas algumas conclusões a gente pode tirar. Eu espero que o Globoesporte.com pelo menos publique depois uns melhores momentos, para que eu possa fazer pelo menos alguma coisa de atuação individual no vídeo para esta sexta-feira, né, com as atuações individuais. Mas enfim, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque olha, tá difícil, hein? Tá realmente complicado, porque se a gente vinha nos 3 primeiros meses do ano, eu vinha falando, por exemplo, várias vezes que o Odair pelo menos estava entregando resultado, que o futebol não estava sendo entregue, etc. A gente tem que concordar que agora não está sendo entregue nem futebol e nem resultado. Ah, Gabriel, nossa, mas o Botafogo e o Vasco e os times não treinaram tempo suficiente, etc. Tá, o Botafogo empatou contra a Portuguesa na quarta-feira, mas goleou no domingo. Alguma bola ele jogou. Esse time do Macaé que a gente enfrentou hoje empatou 0-0, repetindo, a gente não fez gol. E pela descrição que teve aos 46 do segundo tempo, o atacante do Macaé perdeu um gol inacreditável, ou seja, dava para ter sido 1-0 o Macaé nesse jogo. Esse time do Macaé perdeu por 3-1 do Vasco no primeiro tempo do jogo de domingo, para o Vasco. Então, assim, ao que tudo indica, o Fluminense vai jogar a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo, né? A não ser que aconteça, eu estou gravando isso daqui antes de Volta Redonda e Resende, né? A não ser que aconteça uma hecatombe e o Volta Redonda ganhe por 5-0 do Resende ou mais, o Fluminense passa em primeiro na frente do Volta Redonda e pega o Botafogo no domingo. E isso me dá medo. Assim, não tá com medo do Botafogo? Não. Eu tô com medo do Fluminense do Odair Helma. O Odair, hoje, ele escalou, eu já comentei sobre a escalação, né, que ele fez, porque a escalação foi divulgada ontem ainda. Mas as mexidas que ele fez, só para você ter uma noção, né, o time foi escalado com Muriel, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Ourinho, Egídio estava suspenso, Hudson e Iago, Nenê, Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred. As mexidas que ele fez, Ourinho ficou até o final, ele tirou Hudson, tirou Wellington Silva, tirou Marcos Paulo, tirou Nenê e tirou Fred. Todos esses saíram. E entraram Dodge, foi o último a entrar, Evanilson, Ganso, Caio Paulista e Fernando Pacheco. Todos esses que entraram não fizeram diferença. Eu fiz um tweet falando exatamente sobre isso, falando, a gente já testou, foram 180 minutos sem fazer gol, a gente já testou o time com o Ganso, com o Nenê, com o Marcos Paulo, já testou o time com o Wellington Silva, com o Fernando Pacheco, com o Michel Araújo, com o Fred, com o Evanilson, com o Hudson, com o Iago, com o Dodge, a gente só não testou ainda sem o Odair. Porque não é possível que num jogo contra o Macaé, o Fluminense não tenha jogadas. Porque o problema não é aquele problema de Diniz, né, que tinha muito, já que eu abri falando aqui de Diniz, que tinha muito de a jogada era criada e o desempenho na finalização não era tão bom e etc. O problema é que não se criou, o Fluminense não conseguiu criar jogadas. Foram pouquíssimas chances de gol. Teve uma, eu não vi o lance ainda, mas teve uma que estava lá no Globoesporte.com e na própria narração da Tupi falaram que foi um gol muito perdido pelo Caio Paulista. E tem um fato aí, o Fluminense cria poucas chances de gol. E me dá medo, o medo que eu falei do Fluminense, é de pegar no domingo o Fluminense que vinha, né, antes da pandemia, como o único possível de bater o Flamengo, e era o time que conseguia dominar os outros dois, tirando o Flamengo, né, que estava acima do Botafogo e do Vasco, tinha 3 patamares no Rio, né, o Flamengo, o Fluminense e o resto.
Meu amigo, desde que voltou, se tivesse que apostar nesse Fluminense e Botafogo, eu acho que o Botafogo tá melhor para vencer esse jogo. E não tem nenhuma questão de tá faltando fulano, tá faltando... Não, tá todo mundo disponível e não rende. Ah, beleza, Nenê treinou pouco e etc. Parece que não jogou bem também. Beleza, mas até domingo vai se recuperar? Não sei. Aí, além de tudo, eu lembro que ano passado, contra o Atlético Paranaense, a gente tomou 3-0 lá na Arena da Baixada e eu reclamei muito, porque a gente tinha acho que um jogo de Sul-Americana logo depois, alguma coisa assim. E eu reclamei muito porque escalaram Matheus Ferraz na zaga sem ter a mínima necessidade e ele se machucou e ficou fora da temporada inteira. Eu reclamei muito agora também de pra que escalar Gilberto e Matheus Ferraz nesse jogo, já que eles estavam com 2 cartões amarelos. O que aconteceu? O Matheus Ferraz tomou um amarelo, está suspenso e não joga a semifinal. E aí a gente vai com o Digão, com quase 4 meses sem jogar bola, para marcar Pedro Raul, centroavante do Botafogo, que é o jogador que mais se destaca naquele time. Grande ideia, grande ideia. Eu quero muito saber o que o Odair vai ter coragem de falar na coletiva pós-jogo. Porque na coletiva passada, quando o Fluminense tomou 3-0 do Volta Redonda, para quem ouviu o podcast ouviu falando isso, ele diz que o time fez um bom jogo e depois ele diz que não fez um bom jogo. Ou seja, nem ele sabe mais o que está acontecendo. A manutenção de Odair Hellmann nos 3 primeiros meses dava uma segurança para o Fluminense, estava rendendo bem, etc. Pós-pandemia, até agora a gente não tem nenhum motivo para poder dizer que ele deve continuar. Ah, mas vai demitir só com 2 dias, com 2 jogos? Cara, só com 2 jogos, a gente pode ter só mais um até o mês de agosto, né? Que é o jogo contra o Botafogo. Se a gente perder para o Botafogo, lembrando que a gente tem a vantagem de empate, né? Que a gente passou em primeiro, ao que tudo indica, né? Se o Volta Redonda não fizer 5-0. Se a gente perder o jogo pro Botafogo, a gente só volta a jogar no Brasileirão. E aí, vai deixar quanto tempo o Odair Hellmann aí, treinando no Fluminense, sem ter um padrão de jogo, sem ter uma jogada? Hoje ele começou mais uma vez com o 4-2-4, né? Que faz a linha de 4 lá atrás, aí Hudson e Iago no meio, Nenê, que estava na meia mais um pouco na frente, entra para jogar junto com o Fred, com Marcos Paulo e o Wellington Silva nas pontas. Isso rendeu em algum momento. Agora todo mundo já sabe marcar isso. E como o Fluminense com um time com pouco rendimento físico e sem ter uma jogada criada, jogadas criadas, vai ficar difícil. Repetindo, né? Ninguém assistiu esse jogo, a gente não tem noção exatamente como tudo foi, mas é inaceitável os 180 minutos sem fazer nenhum gol, nem no Volta Redonda e nem no Macaé. Repetindo, a gente já testou quase o elenco inteiro, essas 5 substituições já permitiram isso. Porém, a gente não testou o time ainda, sem o treinador. Enfim, né? Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu!